Boa tarde, radionautas aqui da On Web Rádio, começando mais um Conexão Entrevista, e hoje com uma presença muito especial do Thiago Bleihout, que é gestor de pessoas, trabalha aí numa grande multinacional de cosméticos, e aceitou aí o nosso convite de bater um papo hoje sobre esse assunto tão interessante e tão importante, né, que é a gestão de pessoas. Aliás, uma empresa que não tem uma gestão bem feita, dificilmente atinge o sucesso, né? E hoje o bate-papo vai ser com o Thiago. Thiago, antes de começar, eu quero te agradecer. Obrigado pelo teu tempo aí e por ter aceito, né, o convite de participar hoje aqui com a gente no Conexão Entrevista. Pois é, boa tarde para todos os radionautas. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, bater esse papo com você, falar de um tema tão legal, tão relevante, que é o tema de gestão de pessoas, que a gente muitas vezes liga, né, à área profissional, mas ele tá presente no nosso dia a dia, né, em todas as nossas relações, como a gente lida com as pessoas. Então, eu tenho certeza que vai ser aí um papo muito legal e eu espero que todos vocês gostem. Conte sempre comigo para o que você precisar, Zé. Tamo junto aí, tá? Legal, bacana. É um assunto bem interessante mesmo. Tem, como você falou, tem assunto para a tarde toda, né? Se for pegar toda a abrangência, né, da gestão de pessoas. E para começar, Thiago, conta um pouquinho para nós aí da sua história, da sua carreira, como é que iniciou a sua carreira até você chegar hoje nessa posição tão importante de gerir uma equipe, né? Inclusive numa grande empresa, né? Uma multinacional. Como é que foi a tua trajetória? É isso aí, Zé. A minha trajetória ela é bem simples, né? Porque assim, eu trabalho nessa empresa há 20 anos, né? Então eu comecei nessa empresa Olha como só. estagiário, né? Como você disse, é uma multinacional de cosméticos, né? Que está presente aí em diversos países, é muito forte no nosso país, no Brasil. É uma empresa que trabalha com venda direta, né? Então, assim, a relação entre as pessoas é muito importante. E eu comecei trabalhando nessa empresa como estagiário, 20 anos atrás, né? E desde que eu entrei na companhia, 20 anos atrás, quando eu olhava para cima, né? Onde eu quero chegar daqui 5 anos, daqui 10 anos, eu sempre via essa posição que eu estou hoje de gerente de vendas, né? Então, durante 10 anos, eu trabalhei nas áreas administrativas dessa companhia, me desenvolvendo, crescendo, passando por diversas áreas, né? Até chegar ao cargo de gerente de vendas, que é o que eu tenho hoje, que aí sim realmente trabalha muito com gestão de pessoas, né? Hoje o meu trabalho é 99% gestão de pessoas. Eu Que hoje legal. lidero uma equipe de 20 gerentes, cada uma dessas gerentes localizadas em uma cidade diferente. Então a gente faz hoje uma gestão à distância, né? Já fazia antes à distância, pela dificuldade do tamanho da região que a gente trabalha. E aí, com a pandemia, tem 2 anos que a gente está 100% à distância, né? Entendi. Então, esse ano eu estou completando 20 anos, né, trabalhando nessa empresa, sempre me desenvolvendo, sempre aprendendo, e acho que essa é uma chave para o cargo de gestão de pessoas, a gente está sempre aprendendo, a gente não sabe, você nunca vai estar 100% preparado para se tornar um líder, você sempre vai ter alguns desafios, alguma coisa para melhorar, para aprender, e mesmo depois que você se tornar um líder, você vai estar todo dia aprendendo, crescendo, porque trabalhar com pessoas, fazer gestão de pessoas é isso, né? É aprender a cada dia com as pessoas que você trabalha. Então, é um aprendizado constante e que me realiza muito essa atividade que eu tenho hoje, Zé. Eu imagino, 20 anos é tempo, é praticamente patrimônio, né? É, Da empresa. E parabéns, já é bastante tempo. obrigado, obrigado. Você falou aí das habilidades, né, de um gestor que... A gestão, eu estava pensando esses dias sobre o assunto, lendo um pouco mais sobre o assunto, eu estava vendo como a gestão ela vai mudando, né? O estilo da gestão de pessoas, né? Ao longo dos anos, né? E ser um gestor hoje, você pode me corrigir se eu estiver errado, é diferente de ser gestor há 20 anos atrás, né? Ou há 10 anos atrás, vamos pegar um tempo menor até, inclusive. As coisas vão mudando muito, né? E as habilidades também são cada vez mais desenvolvidas e necessárias, né? E, e falando, inclusive, em habilidades, eu já queria aproveitar e fazer a segunda pergunta para você. É, Além das habilidades técnicas de venda,
que a pessoa tem que ter, obviamente, para fazer, para vender um produto. Na tua opinião, quais são as principais habilidades assim interpessoais, se a gente pode dizer assim, que essa posição exige pro gestor, né? Zé, boa pergunta. Acho que, primeiro, você falou um pouquinho da mudança desse papel que a gente teve nos últimos anos, né? Eu acho que a nossa geração viveu muito isso, né? Quando a gente começou a trabalhar, a gente tinha o chefe, né? A gente Pois tinha é, o gerente, e isso mudou completamente hoje, né? Hoje a gente tem o líder, a gente tem o gestor, não existe mais o chefe, aquele antigo chefe, né? é Hoje não verdade. funciona mais você falar para uma pessoa, faz porque eu estou mandando, faz porque você tem que fazer. As coisas não funcionam mais assim. E acho que a gente pegou essa transição, né? Quando a gente começou a trabalhar, tinha ainda o líder, tinha o chefe, o líder não, desculpa, o chefe que mandava você fazer e não tinha negociação, você não podia contestar. Hoje a gente já vê a diferença nisso, né? Hoje o gestor, o líder, o gerente, ele é parte da equipe e constrói tudo junto com a equipe, né? Eu acho que essa é uma das Legal. principais diferenças que a gente tem e que mudou durante esse período. Isso é importante, Zé, porque um ponto que a gente sabe, né? Que o adulto, né, e no mercado profissional a gente está lidando com adultos, ele só faz o que ele quer fazer. Não adianta. Você precisa explicar para ele o benefício daquilo, por que, que a gente está fazendo. E só quando ele comprar a ideia, quando ele entender que aquilo é bom, ele vai fazer de forma 100% dedicada. Quando você chega para um adulto ou para alguém e só fala para ele fazer uma coisa sem explicar o porquê, a qualidade disso vai ser muito mais baixa, né, do que quando você explica e mostra os benefícios e o porquê, né? Tem uma frase que a gente usa bastante aqui na nossa empresa, que é: quem tem um porquê, arruma um como. Né? Então, se está claro para você o que você quer, qual é o benefício disso, o que isso vai trazer de bom para o nosso negócio, o como a gente vai fazer isso, a gente ajuda, a gente Sim, procura, a gente divide. E hoje o gestor, o líder, é parte dessa engrenagem. Ele não está fora, né? Ele não pode estar fora. Ele não pode ser uma pessoa só que manda as outras pessoas fazerem e sai do circuito. Ele precisa fazer parte desse processo. Então, eu acho que, para ir na parte mais técnica agora, Zé, além de qualidades técnicas, né? Então, hoje eu trabalho na área de vendas. Então, a pessoa tem que ter algumas qualidades para vendas, mas isso a gente sim, desenvolve, a gente consegue desenvolver, né? O ponto importante é a gente ter relacionamento interpessoal muito forte, porque você vai estar lidando com diversas pessoas por muito tempo. Inteligência emocional, porque para todo mundo é importante inteligência emocional, mas quando você lidera uma equipe, você tem que cuidar da sua e você tem que entender o que está acontecendo em cada uma das pessoas da sua equipe. pois é. Né? Às vezes você não está num dia bom e você não pode influenciar a sua equipe, ou às vezes alguém da sua equipe não está num dia bom e você precisa conseguir tocar isso, fazer com que isso não afete o negócio. Né? Outra coisa é empatia, né? Então, você se colocar no lugar do outro, você saber o que a pessoa está passando, você vivenciar um pouco o que ela está passando, isso vai te ajudar a tomar decisões, a orientar essas pessoas. E, por último, Zé, acho que tem duas coisas muito importantes. Gostar de pessoas, tem que gostar de pessoas, Eu né? imagino. Às vezes você é muito bom tecnicamente numa coisa, você é fera na parte financeira, você é muito bom numa parte tecnológica, na parte de sistemas, mas talvez você não queira ser um gestor, porque para ser gestor, para ser líder, você vai ter que relacionar muito com pessoas. E às vezes isso não vai te fazer feliz. Então, esse é um ponto que a gente traz também. Nem todas as pessoas querem ser gestor, né, e serão gestor. Alguns querem ser especialista numa área, talvez você seja o cara mais importante ou que conhece mais a parte jurídica da sua empresa. E você não quer, às vezes, ser um gestor de pessoas, porque aí muda totalmente a sua atividade, né? Você Sim, deixa de cuidar de uma coisa específica para cuidar de pessoas. E Zé, as empresas, qualquer uma delas, da menor a maior, são feitas de pessoas que cuidam de pessoas, que cuidam de pessoas, que cuidam de pessoas, até chegar no seu cliente, no seu consumidor, que vai ser atendido por uma pessoa da sua empresa. é Então, por verdade. mais que você tenha o melhor produto, o melhor serviço, se você não tiver as melhores pessoas, você não vai conseguir ter sucesso na sua organização, na sua empresa. Então, acho que gostar de pessoas é muito importante para esse papel, Zé. Sim. E você tocou num assunto interessante aí quando você falou que quando a pessoa compra a ideia ou acredita naquilo que ela está fazendo, ela encontra como, né? Isso. Buscando ajuda.
seja com o seu gestor, enfim, com a empresa do modo geral. E isso tem muito a ver com o que as empresas estão cada vez mais falando, que são, né, os valores da empresa versus os valores do colaborador, né? Eles têm que estar alinhados para que isso que você falou aconteça, né? Para que a pessoa compre a ideia, porque os valores que ela tem, pessoais, são similares ou batem com os valores da empresa. E isso, na tua opinião, ela é essencial, né, Thiago? É essencial, e eu te trago alguns exemplos para falar por que isso é essencial, Zé. Vou falar no meu caso aqui, tá? Eu Tá, estou há 20 anos nessa empresa e nunca tive vontade de sair daqui. legal. Porque o que eu faço aqui, para mim, agrega valor e eu acredito que eu estou fazendo bem para as pessoas. Então, isso é muito legal, porque a visão da empresa, a missão da empresa, os valores da empresa estão 100% ligados com o que eu acredito. Né? Eu não sei se eu conseguiria ficar 20 anos trabalhando numa empresa que eu não enxergasse uma coisa boa no que ela faz, ou não tivesse linkada com os meus valores, com os meus princípios. Né? E aí, provavelmente, se eu ficasse nessa empresa, eu não estaria 100% engajado ou 100% dedicado, igual eu estou hoje na minha empresa. Então, quando você está numa empresa que está alinhada com seus valores, está alinhada com a sua cultura, com certeza as coisas vão fluir melhor. E tem outra coisa que é importante, Zé, que a gente fala muito também, né? Às vezes você faz uma super estratégia para a sua empresa, você cria um plano de ação maravilhoso para o ano. Se ele não estiver alinhado com a cultura da empresa, tem uma frase também que a gente usa bastante, que é: a cultura da empresa come a estratégia no café da manhã. Se você prepara uma super estratégia, mas ela não está alinhada com a cultura da empresa, ela não vai acontecer. As É pessoas verdade. não vão executar, as áreas não vão seguir, e no final você vai ver que a estratégia não deu certo. Por quê? A cultura é o que faz as pessoas moverem o dia a dia. Né? Então, se você criar uma estratégia, se você criar uma ação, se você criar um plano que não esteja 100% alinhado com a cultura da empresa, não vai acontecer. E aí, sendo muito direto para o gestor, Zé, aqui na minha empresa, estou aqui já há 10 anos na área de gestão, né, de pessoas. Já É, passaram diversos profissionais, colegas meus, que eram ótimos profissionais, mas que não conseguiram ficar aqui, porque não estavam alinhados com a cultura da empresa. Alguns saíram porque quiseram, outros porque não conseguiram entregar resultado, porque a gestão deles, a forma deles trabalhar, não estava alinhada com o que a companhia espera. Então, a liderança espera que você trabalhe de um jeito, os seus liderados esperam que você trabalhe de um jeito. Se você cria conflito com isso, uma hora não vai dar certo, né? Ou você não é. consegue atingir seus objetivos, ou você se frustra e acaba deixando a empresa e vai buscar uma empresa que está mais alinhada com seus valores. Então, é muito importante estar alinhado com os valores, É fundamental, né, Thiago? E você tocou no assunto também, numa das suas falas, que muitas vezes a pessoa não está preparada para ser um gestor. Por exemplo, ela é um excelente vendedor, um excelente consultor, é promovido para um cargo de gestão. Não é exatamente aquilo que ele imaginava ser, talvez. Como que na tua visão de gestor você acompanha ou mede essa situação? Porque eu imagino que ó, todos os seus liderados têm um plano de carreira, né? Como você tem o teu, como o teu gestor também tem o dele e assim por diante. Quando a pessoa chega para você e fala, não, o Thiago, o meu plano de carreira aqui da empresa é ser um gestor de pessoas. Como é que você mede se ele está ou não no caminho certo, por feeling, enfim, por técnicas? Como é que você lida com essa situação? Esse é um desafio, Zé, porque muitas vezes o profissional, o seu liderado, a pessoa, ele quer crescer, mas porque normalmente isso está atrelado a um ganho maior, às vezes mais benefício, né? Então todo mundo quer ganhar mais, todo mundo quer crescer, Sim, mas chega um momento que muda o seu jeito de trabalhar. Né? Então, quando você é um analista júnior, sênior, pleno, vai mudando as suas atribuições, mas o trabalho é o mesmo, o dia a dia é o mesmo. Quando você passa de um analista para uma pessoa que vai ser um gestor de pessoas, aí muda a sua rotina, porque você deixa de executar a tarefa, a rotina, e começa a gerenciar, a organizar. Então, tem uma mudança significativa na atividade.
né? Aqui, na nossa empresa, a gente tem um projeto muito legal de desenvolver pessoas, né? Então, claro, a gente conversa todos os anos, 3, 4 vezes por ano sobre esse tema, né? Legal. Algumas pessoas não querem se desenvolver, não querem crescer, e elas falam para você, ó, eu estou feliz aqui, eu sou realizado aqui. Algumas pessoas falam que quer crescer, e a gente observa que ela tem esse perfil. E aí, como é que funciona aqui, Zé? A gente trabalha em conjunto com o RH. Então, eu direciono essa pessoa para o RH, e o RH vai conversar com essa pessoa e falar, então, o trabalho de gestor, ele é um pouquinho diferente. Você vai começar a fazer isso, você vai ter essa rotina, você vai ter... E aí, ela já começa a conhecer um pouco mais esse processo. E tem um Entendi. terceiro público, Zé, que é a pessoa que quer crescer, mas que eu já vejo aqui que não tem potencial para isso, né? E aí tem 2 caminhos. Um é tentar desenvolver essa pessoa, né, dar as orientações, a parte técnica e a parte comportamental, o que ela tem que buscar. Em alguns casos, chegar e falar para a pessoa mesmo, olha, eu não enxergo você preparada nesse momento, você tem que buscar mais desenvolvimento para que a pessoa também não ache que em breve vai crescer, vai se desenvolver. Porque é um funil, né, Zé? Então, a gente tem uma quantidade grande de analistas, diminui para coordenadores, diminui para gerentes, o canal vai diminuindo, É né? verdade. Mas é importante, às vezes, também trazer essa mudança de atividade, porque muda completamente a atividade. E você passa a ser responsável por pessoas e não por tarefas, né? De Hoje, um dos fato. grandes desafios, quando alguém da minha equipe é promovida, Zé, hoje, a pessoa que trabalha comigo, ela é 100% responsável pelo resultado dela. Quando ela é promovida, ela passa a cuidar de pessoas que vão entregar o resultado para ela. E aí muda, né? E aí tem um Completamente. desafio completamente, Zé, porque a pessoa acha que as pessoas têm que trabalhar igual ela trabalhava. E não é assim. Nós temos 20 pessoas, 30 pessoas, cada uma trabalhando do seu jeito. Então, esse é um desafio de quem sai de analista, coordenador, que não tem gestão de pessoas e se torna um líder de pessoas. É entender que cada pessoa tem o seu perfil, cada pessoa trabalha de um jeito e que todas podem ter resultados, todas podem crescer na empresa, cada uma do seu jeito. Então, esse é um desafio grande que essa mudança traz para as pessoas. A função de gestão, né, de ser um gestor, tem que ser muito habilidoso, né, em várias áreas, né? Porque é aquilo que você falou, você tem 10, 8, 20 pessoas que você responde por elas, e cada uma tem um jeito de se comunicar, de se comportar. Muitas vezes, Thiago, você me corrige também se eu estiver errado, eu tenho a impressão que a forma como você, gestor, vai transmitir uma mensagem para um liderado, não dá para ser da mesma forma com o outro. Você tem que passar a mesma mensagem, só que adaptando ao estilo de cada um. É isso mesmo, Thiago? É exatamente isso, Zé, e esse é um desafio no mundo que a gente tem hoje. Porque para ganhar velocidade, né, o que a gente faz? WhatsApp, lista de transmissão, copia todo mundo no e-mail, e aí você manda exatamente a mesma mensagem para toda a sua equipe. Mesmo que todo mundo estivesse na mesma situação, já cada pessoa entende de um jeito a mensagem. Pois é. E, além disso, nós temos pessoas com resultado bom, com resultado médio, com resultado ruim. Então, quando a gente pega hoje uma única mensagem e dispara para todo mundo, a gente vai estar minimizando o poder dessa mensagem, né? Eu não vou falar para você que é fácil a gente pegar a mensagem e passar sempre para cada público da maneira que a gente gostaria. Com certeza não é fácil, mas em momentos críticos, em momentos onde a gente tem que ter uma conversa mais séria, em momentos que a gente vai falar de resultados mais delicados ou de pessoas que estão se desenvolvendo, é muito importante que a gente faça essa conversa pessoalmente, né? A gente está passando por um momento, claro, de pandemia ainda, então, lógico que de forma digital, né? Mas que seja focado nessa pessoa, uma reunião individual, com atenção para essa pessoa, porque nas reações dela você percebe se ela entendeu a mensagem, se ela não entendeu Sim. a mensagem. E tem um outro ponto, Zé, que para quem quer ser gestor, para quem é gestor de pessoas, a gente tem que estar sempre se desenvolvendo. E hoje a internet também traz muita ferramenta para a gente, né? Então, você tem cursos hoje que te orientam a identificar qual o perfil do seu colaborador, como que ele entende melhor a mensagem. Então, com esse aqui você pode falar de uma forma mais direta,
com esse aqui você tem que aprofundar um pouquinho mais. E é muito legal, principalmente com quem assume uma equipe nova, fazer esse tipo de treinamento com a sua equipe, até que você tenha segurança de falar com cada uma delas, ou com cada um deles, porque aí você começa a direcionar as mensagens da forma certa. Esse é um grande desafio dos gestores. E Eu imagino. se o gestor achar que o jeito que ele fala está certo, aí ele começou errado, né? Porque não tem jeito certo, cada um vai receber a mensagem de um jeito, então é muito importante o gestor tentar se adaptar a essas diversas opções que a gente tem, diversas mensagens, mas tratar de forma individual as pessoas. É um desafio, mas isso faz toda a diferença para elas, para eles, para os seus colaboradores. Sim, eu imagino. Desafio e tanto, né, Thiago? Não é fácil, não. Tem um outro ponto aqui, Zé, que, por É, exemplo, quem trabalha em escritório, eu sei que, de novo, a pandemia está nos afetando, né? Mas quando a pessoa lidera alguém no escritório, você está ali presente, é mais fácil, né? Você vai na mesa da pessoa, ela vem até você. A gente que trabalha na rua, no campo, não tem esse contato tão próximo, e eu posso garantir para você que hoje ninguém mais liga para a gente, Zé. As pessoas acabam mandando mensagem no WhatsApp, é, e na mensagem você não entende o que a pessoa está sentindo, né? Você não vê a energia que ela escreveu a mensagem. Então, é uma super ferramenta para a gente, não tenha dúvida, mas em alguns momentos a gente precisa pegar o telefone e ligar para a pessoa para sentir realmente o que ela está acontecendo, ou entrar aqui num Zoom, no Teams, para a gente sim, conversar, olhar nos olhos, né? E sentir o que ela está passando, porque o WhatsApp esconde muita coisa, né? demais. Então, é uma ferramenta importante, mas que não pode substituir o contato que a gente tem, Zé. É verdade. E estou com um assunto muito interessante, porque já existe essa mensagem muito antiga, um livro que fala justamente sobre isso, que o corpo fala, né? Ah, Então, já a expressão que a pessoa produz na hora que você está conversando com ela, você já percebe, né? O rumo da conversa, qual o rumo que ela está tomando, se está entendendo, se não está entendendo, se está gostando, se não está gostando, se concordou ou não. Então, eu concordo plenamente. O WhatsApp ajuda muito, mensagem, ainda mais quando você precisa passar um recado rápido, sim. mas quando você precisa ter uma conversa mesmo assim, específica, eu também concordo que, se possível, presencial, né? Olho no olho. Mas hoje, por exemplo, como a gente tá, você mesmo comentou, está vivendo esse período de pandemia, acho que vale muito a pena, né, Thiago, você abrir um Teams, conversar com o seu colaborador, porque imagino eu que se você está enfrentando um problema com uma pessoa, ou a pessoa está passando por alguma dificuldade específica na tua equipe, e você fala com ela e olhando no olho delas, mesmo que seja virtualmente, isso faz uma diferença danada para a pessoa, inclusive, né? É aquela questão que você falou da empatia, né? Você mostra para ela que você está se importando com ela e está ali para ajudar, né? Resolver uma situação, viabilizar alguma coisa, né? É isso aí, é isso aí. E mais um pouquinho do que isso, tá, Zé? É você se dedicar a essa pessoa, né? Legal. Porque eu, por exemplo, eu lidero hoje aí mais de 20 pessoas. Eu falo com as pessoas de uma forma dedicada, olho no olho, frente a frente, uma vez a cada 2 meses. Não dá para falar todo dia com todo mundo, né? Sim. Mas quando eu estou falando com essa pessoa, Zé, eu estou dedicado a ela. Então, assim, fecha o Ótimo. WhatsApp, desliga o celular, conversa com o olho no olho aqui, não interrompe para falar de outros assuntos. Ah, deixa eu mandar um e-mail, deixa eu dar uma resposta. Essa pessoa está esperando para falar com vocês há 2 meses. Ela quer aquele momento para ela de atenção, né? Então, claro que imprevistos acontecem, mas no geral se programa para a hora que você for falar com essa pessoa, 100% de dedicação para ela, né? Porque senão a gente acaba, a rotina vai tirando a gente das nossas agendas. Daqui a pouco É você está no verdade. WhatsApp, atende ligação, respondendo e-mail, e a pessoa que está lá conversando com você não sente que você está trazendo a atenção devida para ela, né? Então isso Exato. é muito importante. Nós não vamos conseguir estar 100% com as pessoas, mas quando a gente tiver, que seja 100% dedicada para ela sentir que você está com ela, para ela sentir que você quer apoiar, para ela sentir que você está reconhecendo. Isso é muito importante, Zé. É verdade. E é muito desagradável até para quem está. Você já deve ter passado por isso, conversando com um amigo, fora bem do trabalho, batendo um papo com um colega teu, e ele está aqui, né? Ó. Ah, não, É, falando com você, mas respondendo alguma coisa. Conversando com você, mandando uma mensagem. Já no ambiente informal, de amigos, de
de família, isso já é desagradável, né? Então, é o que você falou, a pessoa esperou um bom tempo para poder falar com você, para poder estar com você. Eu acho muito bacana essa tua visão de se dedicar àquele momento para a pessoa. Então, eu acho que, imagino eu, que faz toda a diferença. Eu, como liderado, para mim faz uma grande diferença, não tenha dúvida, quando o seu gestor, meu gestor olha no olho e passa a mensagem de que ele está ali, né? Ó, você está falando, eu estou aqui, estou junto com você. Independente se concordar ou não, mas Isso. eu estou aqui, estou ouvindo e vamos chegar junto num resultado, né? Que seja bom para o negócio, para você atingir os seus objetivos. Uma pergunta interessante que eu marquei aqui, o Thiago, eu queria ver a tua opinião. Nós falamos aí sobre motivar as pessoas, sobre os valores estarem alinhados com os valores da empresa. Existe uma forma de agir, por exemplo, quando você encontra uma pessoa que é boa de vendas, você vê que ele tem o jeito da dinâmica da venda, conhece muito bem a questão da arte de vender, né? Mas ele não. Você percebe que o grau de motivação dele ou de alinhamento com os valores da empresa está um pouquinho distante. Você acha que vale a pena investir e trazer ele mais próximo a esses valores e motivá-lo? Ou você tem outra percepção, especificamente pensando nesse perfil de pessoa? Zé, eu acho que vale muito a pena investir em todas as pessoas que a gente puder, Legal. né? Se tem uma coisa que eu aprendi, Zé, nesses 10 anos aqui, eu já passei por momentos bons, por momentos ruins, por momentos mais fáceis, é que sempre, sempre a resposta está nas pessoas e na relação das pessoas que trabalham com a gente, né? Então, assim, é muito difícil eu fazer a substituição de alguém, né? Porque eu acredito muito que se a pessoa está aqui com a gente, se ela entrou nessa companhia, se ela quer crescer, é meu papel apoiar ela, mostrar os caminhos, desenvolver essa pessoa para que ela possa crescer com a gente. Claro que tudo tem um limite, Zé, não tem Sim. jeito, né? E até vou fazer um adendo antes de eu responder para você, né? Uma pergunta que às vezes fazem para mim assim, falam: você acha mais fácil, Thiago, contratar alguém ou desligar alguém? E para mim é muito mais fácil desligar alguém. Porque quando eu faço o desligamento de alguém e apoiado pela minha empresa que pensa assim, essa pessoa já passou por um longo plano de desenvolvimento. A gente deu todas as oportunidades, direcionamento para ela, apoio, né? Se não deu certo, aí tem dois motivos: ou porque a pessoa não quer mesmo, ou porque ela não era a pessoa certa, mas ela teve todo um processo para trabalhar, para se desenvolver, e às vezes não dá certo, acontece isso no mundo corporativo. Quando você vai contratar alguém é mais difícil, porque às vezes em um bate-papo de uma hora, uma entrevista por Skype, por Zoom, por Teams, você tem que decidir se ela é a pessoa certa. Então é mais difícil, né? É mais difícil. É mais fácil, porque você está dando uma oportunidade para alguém, né? Mas é mais difícil de acertar. O desligamento, ele é mais duro, né? Acho que é a parte mais dura de qualquer gestor, porque ali é um processo onde todo mundo falhou um pouco, né? Quando acontece um desligamento, não é por uma única pessoa, é por um conjunto de motivos. Mas aqui na nossa empresa, a pessoa teve diversas oportunidades de se desenvolver, de buscar alternativas, de aprender, de crescer, de buscar apoio. E aí, se não dá certo, a gente segue por esse caminho. Mas muitas vezes a pessoa, ela sabe fazer, ela tem o dom e ela não está no lugar certo que ela precisa estar. Então, às vezes a gente tentar entender, porque a pessoa dificilmente está desmotivada com a empresa. Muitas vezes ela está desmotivada com o líder ou com a atividade que ela está fazendo nesse processo. Né? Então, o primeiro passo é tentar entender aonde está a dificuldade dela. Se ela tem a habilidade da venda, se ela sabe fazer esse processo, é nosso papel ajudar ela. Né? E talvez pensar numa movimentação, num treinamento, em alguma coisa que possa apoiar ela para que ela continue contribuindo com a empresa, às vezes numa outra área, né? Ou até entender, porque às vezes pode ser um problema, um mal-entendido, uma relação sua com o funcionário, que alguma coisa não ficou claro, e numa conversa, num bate-papo, você pode resolver isso. Mas eu acho muito importante investir nas pessoas. Não tem outra resposta a não ser ter as pessoas alinhadas, dedicadas e buscando o máximo para a companhia, Zé.
É legal, exato. E até porque muita gente fala, a pessoa não está muito conectada com os valores da empresa. Porque muitas vezes pode acontecer dele não ter entendido bem, né? Quais são esses valores, e na medida que você vai conversando com ele, né? Que você vai explicando, as coisas vão se encaixando, imagino eu, né, Thiago? É isso aí, é isso aí. E muitas vezes também a gente acha que a gente comunica as coisas bem de forma clara. É, E muitas vezes a gente não comunica as coisas muito bem de forma clara. Então, acho que sempre que você tiver dúvida, né, se alguma coisa está acontecendo, vale você pedir para a equipe, para os seus colaboradores, como é que está? Me fala um pouquinho do que vocês estão sentindo, para onde a gente está indo, aonde a legal. gente pode melhorar e construir isso junto com a equipe. Porque aí você vai ter as respostas, né? Às vezes você acha que uma coisa está 100% clara, está 100% alinhada, e ela não está, né? E são coisas simples, tá, Zé? Vou dar um exemplo para você também agora. A gente nunca trabalhou 100% remoto em casa. Com a pandemia, nós estamos trabalhando, Sim, certo? Qual que é o horário de trabalho em casa? Não sei, ficou mais difícil, porque a gente tem diversas tarefas para fazer, tem filhos, tem escola, tem isso, tem aquilo. Então, o que a gente fez aqui? Nós combinamos com a nossa equipe. Nós vamos trabalhar 8 horas por dia. Qual que é o melhor horário? Vamos começar às 8 ou às 9? Não, vamos começar às 9, porque é melhor, que eu organizo aqui e tal. Vamos parar então às 18, vamos fazer 2 horas de almoço. A gente combinou isso. E aí a legal. pessoa faz parte desse processo, Zé, e pode ter certeza que ela contribui muito mais, se dedica muito mais, e o resultado a gente colhe aí rapidamente, Zé. É verdade, não tenha dúvida. O Thiago, o papo está muito legal, mas a gente vai parar um pouquinho só por um intervalo, a gente já volta, é rapidinho. Você que está nos acompanhando aí, seja através da rádio ou do YouTube, é bem rapidinho, a gente vai e já volta. Um web rádio, está todo mundo ligado. Pessoal, estamos de volta aqui na Conexão Entrevistas, hoje com o Thiago, que está nos prestigiando aqui, falando um pouquinho sobre o tema de gestão de pessoas, ele que é um gestor de pessoas. Você que estava no primeiro bloco aqui, você viu, acompanhou um gestor de uma multinacional, de uma grande empresa, e com uma grande responsabilidade, mais de 20 pessoas aí sob sua responsabilidade. Estava muito gostoso o papo no primeiro bloco. Eu já queria começar o segundo bloco, o Thiago, perguntando para você se você poderia dar para a gente um exemplo de como um líder ele pode colaborar com a equipe. Você já deu alguns exemplos durante o bate-papo que até meio que responde essa pergunta, mas se você pudesse resumir é, essa pergunta, ou uma dica, inclusive, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, que estão começando até a sua carreira na gestão de pessoas, é um gestor novo, ele está aprendendo, se adaptando aí a essa nova função, o que você dá para ele como sugestão, como exemplo de ser um líder ou um gestor, né, colaborativo que faça com que a equipe ande junto, com o mesmo propósito? Ah, Zé, dá para a gente trazer alguns exemplos aqui, sim, sobre esse tema, né? Primeiro que acho que o principal, de novo, o líder tem que fazer parte do processo todo. Não dá para estar fora do processo. Não existe mais um líder, um gestor que não participa do processo todo com o time, tá? Mas se eu fosse dar um exemplo, Zé, eu acho que o grande diferencial de um líder é conseguir colocar as pessoas na cadeira certa dentro da sua equipe. Não na cadeira de posição, mas às vezes na atividade certa, né? Por exemplo, Sim. hoje eu lidero 20 pessoas, né? Um pouco mais de 20 pessoas. E eu sei o que cada uma gosta e não gosta de fazer, né? Então, se você conseguir pegar aquela pessoa que é boa em uma atividade, que gosta de fazer e desafiar ela nessa atividade, ela vai se sentir motivada, ela vai querer fazer e ela vai querer entregar. Se eu pegar essa mesma atividade e dar para uma pessoa que não é feliz realizando essa atividade, talvez ela não se sinta motivada, ela não vai conseguir entregar o resultado que a gente precisa e a gente não vai conseguir crescer como um time. Então, se o gestor conseguir identificar na sua equipe as fortalezas, né, as Legal. fraquezas, você vai conseguir direcionar melhor qual atividade você vai dar para cada pessoa da sua equipe e o que motiva ela, né, para ela crescer. Porque tem gente, Zé, que é motivado por um reconhecimento público, né? Se você der uma atividade para ela fazer, traz um reconhecimento, isso motiva ela, ela vai crescer nisso. Tem gente que prefere que você mande uma cartinha para ela, ó, manda pelo correio, vai chegar na casa dela, chega de surpresa, ela vai se sentir reconhecida.
Tem gente que é uma pessoa mais analítica. Então, conversa com ela, cria um projeto para ela, uma análise para ela que possa apoiar os resultados da nossa divisão. Então, eu acho que o papel do líder é conseguir tirar o melhor das pessoas da sua equipe, respeitando a individualidade de cada uma. Eu tenho hoje na minha equipe, todas fazem a mesma atividade, mas algumas têm facilidade em uma área, outras têm facilidade em outra. Então, eu acho que o desafio é conseguir com que cada pessoa da sua equipe seja desafiada no que ela gosta de fazer. Tá? E não é que as outras não vão fazer, todo mundo vai fazer, vai tentar se desenvolver, mas onde eu tenho uma fortaleza, eu vou ativar, eu vou buscar mais. Né? Eu trabalho numa equipe de vendas, então a gente quer sempre mais, a gente quer sempre buscar mais. Né? Então, quando eu consigo pegar uma pessoa, desafiar ela numa fortaleza dela, ela me ajuda, às vezes, a compensar o resultado de uma outra pessoa que não é tão boa nisso. Sim. E aí a gente vai equilibrando os resultados dentro da sua equipe, da sua empresa, né? Então, acho que isso é importante. E não ter expectativas, às vezes você vai lá, dá uma atividade para uma pessoa da sua equipe, ela adora, se realiza, vai super bem. E aí você dá para uma outra pessoa e às vezes ela não consegue desenvolver super bem, porque não é o que faz ela feliz, não é o que ela enxerga que vai trazer valor para ela. Então, se você conseguir separar as atividades para a sua equipe, você vai ver que você vai conseguir fluir muito legal o resultado, a sua empresa, a sua área, a sua equipe nos resultados que você precisa, Zé. Não, legal, excelente ponto aí. Uma excelente dica para quem está começando, é entender as fortalezas de cada um dos seus subordinados, né? Dos seus liderados. Inclusive, Thiago, eu estava lendo esses dias sobre o tema, nós falamos no começo da entrevista que a liderança ou a gestão de pessoas vem mudando a cada ano, né? Há 10 anos atrás, como nós conversamos, é diferente de hoje. Antigamente, as pessoas focavam nas fraquezas para que a pessoa, para que isso virasse uma fortaleza. A tendência hoje é ao contrário, né? É você focar naquilo que ele é bom já, para que você consiga trazer, né? Obviamente, mais resultados, né? Mas focando naquilo que a pessoa tem de fortaleza, né? É isso aí. Assim, é claro, Zé, que você tem que ter o mínimo necessário para a atividade. Sim. Né? Então, vou dar um exemplo bem bobo aqui, tá? Se você quer ser padeiro, você tem que saber fazer pão, não tem jeito. Exato. Né? Mas, assim, depois que você tem o mínimo da função, aí eu acho que é o papel do gestor de entrar aonde é a sua principal fortaleza e potencializar aquilo ao máximo. E não ficar insistindo na sua fraqueza. Tem que pontuar, Zé, aqui é um processo que você tem mais dificuldade, vamos evoluir, vamos melhorar aqui, dá direcionamento, mas aonde você vai investir mais tempo é na sua fortaleza. Né? Eu trabalho hoje numa multinacional de cosméticos, como a gente falou, e eu tenho meus produtos que são minha fortaleza. Quando eu vou visitar um cliente, quando eu vou fazer uma venda, eu aposto nas minhas fortalezas. Eu não falo do meu produto que eu tenho mais dificuldade de vender. Não, eu vou aqui na minha fortaleza. Depois que eu entrei, que a pessoa conhece o meu produto, que ela está satisfeita, eu vou trazendo as outras coisas. Mas importantíssimo investir na fortaleza. Por quê? O profissional, o liderado vai se sentir feliz, vai se sentir realizado e vai ter energia, motivação para melhorar ainda mais o que ele não tem de tão bom. E é importante também, Zé, trocar entre a equipe, sabe? Uma pessoa da equipe ajudando a outra é fundamental para a gente poder desenvolver junto, porque o líder, às vezes, não vai conseguir estar 100% do tempo com a equipe. Né? Então, se você poder trocar experiências, reconhecer quem faz bem o trabalho, para gerar energia em quem está com mais dificuldade, isso também é fundamental para o resultado da equipe, Zé. Sim, eu estava pensando aqui, você falou sobre o estilo de cada um, né? Que é o que motiva cada um. Às vezes é um elogio que motiva, às vezes a pessoa recebe uma promoção financeira mesmo, não de cargo, mas de nível salarial. Às vezes o impacto emocional é maior que o financeiro, né? O reconhecimento. Eu já vi e ouvi pessoas dizendo, fui promovido. Eu vou dar um exemplo que é a empresa que trabalha com níveis, com faixas salariais, no mesmo cargo. Eu fui promovido de júnior para pleno. O cara recebe um incremento salarial, obviamente, mas o impacto de ter sido reconhecido na promoção, muitas vezes, para algumas pessoas, é mais importante, talvez, ou mais impactante na hora, do que propriamente o valor financeiro, né? Óbvio que todo mundo quer ganhar bem, todo mundo quer ganhar mais, mas é uma arte saber diferenciar isso, o que motiva cada um, né, o Thiago?
É uma arte, Zé. Você já falou, né? Todo mundo precisa do dinheiro, todo mundo quer ganhar mais, isso sem dúvida nenhuma. Mas as coisas mais marcantes que eu já vi foram coisas muito simples. Então, por exemplo, né? A minha estrutura hoje, Zé, eu lidero uma equipe de 20 gerentes, né? Cada uma numa cidade. Embaixo dessas gerentes, nós temos aí 200 pessoas que são autônomas, não são funcionárias da empresa, mas que a gente acaba fazendo uma gestão indireta, né? Sim. E essas pessoas muitas vezes ganham bônus, né? Ganham coisa da empresa. Mas isso entra e sai, Zé. Às vezes, uma cartinha que a gente faz assinada, reconhecendo, um porta-retrato com a foto dela, você vai visitar essa pessoa na casa dela, está lá na estante dela, e é a primeira coisa que ela vem falar para você, cheia de orgulho. Ó, está aqui a carta que vocês me mandaram de reconhecimento do meu trabalho. Então, isso é muito importante. Às vezes, o gestor acha que a responsabilidade de reconhecer é só da empresa, de que tem que promover, de que tem que dar um bônus, de que tem que dar um incentivo, e muitas vezes uma ligação, uma mensagem, uma carta, um e-mail faz a diferença na vida dessas pessoas, e aí a gente com certeza vai conseguir um resultado diferente dessa pessoa, que vai ver que está sendo reconhecida, que o trabalho dela está sendo reconhecido, Zé. É verdade. E você tendo esse conhecimento, sabendo o que motiva cada um da tua equipe, não é fácil ter essas informações, ainda mais uma equipe grande, mas você sabendo, né, o que motiva cada um, se torna muito mais fácil, né? Você ter equipe motivada. Você vai motivando a pessoa da forma correta, né? É a mesma coisa do exemplo que você deu do e-mail lá, quando passa alguma informação para a equipe. Quando você passa de forma individualizada, é mais efetivo. Muitas vezes, como você explicou, não é possível. Mas quando você conhece aquilo que motiva a pessoa, aí sim tem que ser, né, especificamente ou personalizado, né? Às vezes uma ligação, como você disse, você já motivou a semana da pessoa, né? É isso aí. E vou dar uma dica bem simples, para qualquer gestor, profissional, pessoa que quer saber o que motiva, qualquer coisa. Pergunta, gente. Se Verdade. a gente Simples, né? perguntar, se a gente conversar, a resposta está no nosso time, está na nossa equipe. Às vezes a gente acha que sabe as coisas ou quer criar coisa da nossa cabeça. Se você gastar meia hora da sua semana alinhando com o seu time, conversando com o seu time, perguntando, você vai ter as respostas que você precisa para você mesmo executar durante a semana, né? É verdade. Então, isso vale para o geral, Zé, e vale também quando você tá com uma baixa performance, uma pessoa com, às vezes, com um comportamento que não está alinhado com o seu. A nossa tendência é chegar lá falando o que ela tem que fazer. Se a gente chegar lá e ouvir o que ela tem para falar, muitas vezes a resposta está ali e a gente resolve isso. Então, acho que isso está mudando nos gestores, nos líderes. A gente está ouvindo muito mais do que ouvia antes, mas esse é um convite que eu faço para você que lidera equipe. Pergunta, escuta. Só que tem que escutar, Zé, tem que escutar com a cabeça aberta, né? Porque quando a gente pergunta, às vezes a resposta que vem não é a que a gente gostaria. Exato. Mas é a que está acontecendo e não tem resposta errada, né? Você vai ouvir o que a equipe traz, você vai filtrar, você vai pensar, algumas coisas dá para fazer, outras coisas não dá para fazer, mas é importante você saber o que está acontecendo. Então, um gestor novo que vai assumir uma equipe, conversa, pergunta, escuta e depois você vai colocando a sua forma de trabalhar, o que é importante para você, mas sabendo o que a sua equipe pensa. Acho que isso é muito importante. Eu, uma vez, rapidamente falando, eu já mudei algumas vezes de equipe, né? E aí eu aprendi também uma vez com um antigo gestor meu que ele falava: Tiago, não vai chegar lá e colocar aquela faixa assim, sob nova direção, sabe? Agora é tudo do meu jeito, eu que mando aqui, é do jeito que eu trabalho. Não funciona assim, né? Então, chega nessa equipe nova, se você está mudando, ou até na sua equipe atual, gente, como é que funciona aqui? Deixa eu entender. Recebe as informações e, claro, que você tem um papel de trazer as direções da empresa, ver o que faz sentido ou não. Mas é muito importante você ouvir o que está acontecendo. Isso vai trazer, com certeza, resultados extraordinários para você. Você falou, Thiago, que o importante de conhecer cada um e ir com a cabeça aberta para poder fazer a pergunta e entender aquilo que é importante ou aquilo que está acontecendo ou aquilo que motiva cada funcionário. E tem pessoas que
que tem um pensamento já fixo em determinadas situações. E você ouvindo essa pessoa, você tem a oportunidade de contribuir para que ela possa desenvolver e se encaixar nos padrões que a empresa precisa e que ela coloca como objetivo. E tem coisas que eu acho interessante, para ver se eu estou errado ou não, você me corrige. É simples até, tem coisas nas empresas que são negociáveis. E tem coisas que não são, né? Acho que isso tem que ficar muito claro para o colaborador, né? Isso a gente pode sentar e negociar. Isso, infelizmente, não tem como, porque é da empresa e não se negocia, como, por exemplo, os valores da empresa. É mais ou menos por aí, né, Tiago? É mais ou menos por aí, Zé. Tem coisas que são inegociáveis, né? Então, quando a gente fala de valores, de ética, de respeito, poxa, algumas coisas são inegociáveis, não tem jeito. E aí, se em algum momento o colaborador, seu funcionário, sua equipe não concordar com isso, aí, como você trouxe, é inegociável, né? Não tem como a gente mudar. Agora, tem coisas que são negociáveis, E aí, vou dar também um conselho para quem é gestor. Tem coisa que a gente sofre sem precisar sofrer. Tem coisa que você, gestor, cria que tem que ser assim, a companhia não está pedindo para ser assim, ninguém falou que tem que ser assim, a sua equipe não está feliz assim, não vai mudar nada se você abrir um pouquinho de exceção aqui ou ali, e aí o gestor não abre, porque ele botou na cabeça dele também que aquilo tem que ser daquele jeito. Né? Quando você está liderando 15, 20, 30 pessoas, né? Não tem jeito, você não vai poder ser inflexível em algumas coisas. A gente já falou aqui, né? Ética, parte de compliance, respeito, não tem jeito. Mas em algumas coisas, sabe, você vai ter que abrir exceção. E não é que vai ser o fim do mundo, porque às vezes você está sofrendo com uma coisa, isso está criando um conflito na equipe que não precisa criar. Né? Então, poxa, dá para fazer algum ajuste aqui no nosso dia a dia, na nossa agenda, que a equipe está achando que vai fazer bem? Conversa, faz um acordo, vai trazer resultado, vai impactar, vamos assumir isso junto, vamos fazer um teste, e aí às vezes a gente fica sofrendo por coisas que não precisam sofrer. Então, nessa sua fala, eu acho que tem 2 pontos. Uma tem coisas que são inegociáveis para o gestor e para o liderado, mas tem coisas que o gestor pode adaptar para a equipe, e é até um papel do gestor, Zé. Eu lidero uma equipe hoje aqui no estado de São Paulo. Tem um cara igual eu que lidera lá no estado do Amazonas. Será que é a mesma coisa? Será que lá ele tem que trabalhar exatamente igual eu? Que tipo de abertura ele pode dar lá, que eu posso dar aqui, no Rio de Janeiro, no Sul? Então, é importante o gestor ouvir a equipe, ver o que pode fazer e sempre estar alinhado com o compromisso. Né? Poxa, vamos fazer um teste, vamos ver que resultado que isso dá. Se não der, a gente volta atrás. Essa abertura eu acho que vai fazer muito bem também para a equipe, Zé. Sim, é fundamental, né? Você personaliza a sua gestão, né? Entendendo exatamente aquilo que você pode contribuir, que é uma das principais funções, né, do gestor, é contribuir com a equipe, né, para que todos juntos, você e a tua equipe, atinjam os resultados, né? E Tiago, pensando em contratação, que nós até comentamos um pouquinho sobre essa questão. O que para você chama mais atenção, ou quais são as características que para você chama atenção na hora de contratar um vendedor, por exemplo, um novo membro para a tua equipe? Aqui a gente falou um pouquinho no começo, né, Zé, da dificuldade que é a contratação de uma pessoa, né? Sim. Porque pensa assim, né? Acho que todo mundo já fez entrevista aqui, né? Sim. Você vai participar de uma entrevista, o que você faz? Você pesquisa sobre a empresa, você pesquisa um pouco da cultura da empresa, e aí você vai preparado para falar o que o gestor quer ouvir, né? Então, hoje em dia, Zé, é muito parecido as respostas que a gente recebe numa entrevista, né? E aí você tem que ali, naquele momento, conseguir tirar o melhor de cada das pessoas que estão ali. As competências, confesso para vocês, que numa entrevista de 1 hora e meia, 2 horas, é difícil a gente conseguir tirar o que a gente precisa. O que faz a diferença hoje, Zé, é o que a gente fala de entrevista comportamental, né? E que a gente vai ver, na verdade, por competência, desculpa, não o que a pessoa fala que vai fazer, né? Mas o que ela fez. Então, muito mais do que você chegar numa entrevista comigo e falar, olha, eu vou ser o melhor vendedor, eu vou vender muito, eu vou trabalhar demais. Não, é trazer as suas experiências
Porque aí você mostra o que você fazia, você mostra o que você deu resultado, e não precisa ser, às vezes você não tem tanta experiência, tá? Mas num projeto, na faculdade, em algum momento que você fez alguma coisa, que você liderou, é muito mais importante você mostrar uma coisa que você já fez, né? E aí, se possível, trazer como você fez, que benefícios você colheu, né? Que impacto isso teve para a organização, alguma coisa assim, que seja uma experiência, mas que você traga isso de forma estruturada do que você falar, o que você vai fazer. Porque o que você vai fazer a gente não consegue ter certeza, não consegue mensurar. Então, o conselho que eu dou para você que vai fazer uma entrevista, um processo, é, primeiro, né, mostra interesse, dedicação, né? A gente vai nas entrevistas, às vezes as pessoas também estão no celular, no WhatsApp. Poxa, é um momento que você tem que estar ali dedicado para aquele processo, Pois é. né? Às vezes, um mínimo detalhe tira você do processo, porque tem um gestor lá para avaliar 20 pessoas, ele vai ter que tomar algumas decisões. Então, foco na ação. Não precisa ser a pessoa mais aparecida, a que mais quer falar. Às vezes as pessoas também acabam se empolgando muito. Não é isso que vai fazer a diferença. Participe dos processos, mostra disposição para trabalhar, mas vai preparado com o seu histórico profissional, com as suas principais conquistas, com o que você fez que deu certo. Se for uma vaga de gestão de pessoas, como você cuidava de pessoas. Traga exemplos claros, que isso vai direcionar para o gestor escolher você, pelo menos para mais uma segunda fase, para um bate-papo. Isso vai fazer a diferença, Zé. Sim, trazer conteúdo, né? Fazer conteúdo, isso aí. Porque você pega, às vezes, eu já tive a oportunidade de também participar em algumas entrevistas como observador. E às vezes a pessoa chega, né, querendo fazer um discurso ou querer causar uma boa impressão em termos de oratória, né? Mas conteúdo você percebe que, né, tá faltando alguma coisa ali. Então eu acho muito interessante essa tua dica de trazer exemplos concretos daquilo que você realizou, né? Isso tem um Porque peso importante. pensa assim, Zé, você tem dois candidatos, um falando que vai ser o melhor vendedor porque vai vender muito, e um outro falando que vai ser o melhor vendedor porque no passado ele vendeu de um jeito, fez esse resultado, fez essa ação. Você vai confiar mais nesse que já É teve verdade. esse processo, esse histórico, que trouxe exemplos para você, né? Sim, Então, isso é muito importante. Não se prepara pensando no que a empresa quer ouvir, porque você nunca sabe o que o gestor quer ouvir. Você não sabe o exato. momento que ele está, quem que ele precisa. Vai lá com o seu melhor, o que você já fez, os seus principais resultados, as suas principais conquistas, e isso vai fazer a diferença para o gestor, com certeza, Zé. Sim. E sair fora daquelas respostas, né? Tipo, qual a sua principal característica? Ah, eu sou perfeccionista. É, Você deve ter ouvido a, isso milhares de vezes, a né? sua maior dificuldade. Eu sou meio desorganizado, mas assim, não foge disso, né? Pois é, Então, não é isso que decide, sabe, Zé? É pois muito é. mais a sua bagagem, o seu conteúdo, o que Sim, você já fez. Claro que tem que ter um brilho no olho, né? sim, Olhando ali também tem que ter um brilho no olho. Mas é muito mais trazer o que você já fez, o seu conteúdo, que vai fazer a diferença, Zé. é verdade. Você já citou no começo, né? Ainda nesse tema de contratação, que a pessoa ela pode não saber muitas coisas, mas você prepara ela, né? Se ela tem um histórico bom, se ela mostra isso que você falou, mostra resultados dos anteriores, consistência e aquele brilho no olho, aquela vontade de fazer parte da equipe, de trabalhar na tua empresa, o resto você ensina, ele aprende, né? Os detalhes da empresa ele aprende. Você É contrata isso. uma boa pessoa e depois você faz dele um melhor profissional, né? É isso aí. O É, bem, objetivo é contratar boas pessoas, pessoas felizes, pessoas que queiram trabalhar, pessoas que estejam engajadas com o propósito, com a cultura da empresa. O resto, Zé, a gente desenvolve. pois é, Ela vai buscar com a oportunidade, né? Até as perguntas que a gente faz nas entrevistas mudaram bastante, né? Então, antigamente a gente ia lá, poxa, você conhece Excel? Você conhece o PowerPoint? Você fala inglês? Fala da sua vida familiar. Não existe mais isso, né? é, Isso aí não é mais importante hoje para o negócio. É você falar da sua experiência. E se você era um excelente vendedor, mas nunca usou o Excel, a gente vai junto aqui, faça suas vendas que a gente vai estruturando o Excel aqui daqui a pouquinho. é Claro que verdade. algumas áreas têm os requisitos mínimos também, né? Estou dando um exemplo aqui de vendas, que é uma coisa mais aberta, mas é muito mais importante a paixão, né? Tá alinhada com os valores e você trazer a sua experiência, a sua bagagem, que com certeza você vai ter um sucesso na sua entrevista.
Ah, legal. Tiago, indo para o final já da nossa entrevista, o papo está muito bom, mas o tempo corre, né? Corre, Passa, né? passa rápido. Eu queria fazer uma última pergunta para você. Você falou sobre carreira no início, sobre plano de desenvolvimento individual aí para as pessoas crescerem na empresa. Você, como gestor, você vê problema quando a pessoa fala para você, Tiago, eu não quero. Qual é a tua ambição? A minha ambição é continuar sendo esse bom vendedor que eu sou na tua equipe. Ponto. Ele não almeja um crescimento dentro da empresa, ele quer continuar sendo esse bom vendedor que ele é. Para o gestor, como é que ele encara uma resposta dessa, por exemplo? Eu vou falar como eu encaro, tá, Zé? A sua resposta eu encaro de uma forma boa. Eu quero continuar sendo esse bom vendedor. O que não dá para a gente ter é uma pessoa que não quer se desenvolver, não necessariamente de cargo, mas ela tem que sair hoje de um vendedor, vou dar um exemplo bobo aqui, Zé, que vende R$ 100 para querer vender 200, para querer vender 300, para querer vender 400. Então, não tem problema nenhum. Se ela não quiser crescer na carreira profissionalmente, ser gestor, ser líder, virar um diretor, isso não tem problema. Mas ela precisa mostrar a ambição de ser um profissional melhor. Acho que isso que é importante. Então, você quer ser gerente? Não, não quero, mas eu quero dia a dia ser um vendedor melhor. Não tem problema nenhum. Eu não acho que todas as pessoas têm que crescer, não é isso. E aí posso dizer pela minha empresa aqui, Zé, a gente faz um controle muito legal disso, de quem pode, de quem quer, e ninguém aqui que fala, olha, eu estou feliz aqui, vai ser visto de uma forma ruim. O ponto é, você precisa se desenvolver. Então, poxa, vendedor, Zé, no geral, recebe comissionamento. Então, ele pode falar, estou feliz aqui com o que eu ganho, mas a empresa precisa mais. Então, talvez você não precisa crescer profissionalmente, mas, assim, aumentar as suas vendas, se desenvolver, ser um profissional melhor, isso a gente vai estar buscando sempre. Crescer como... Se em algum momento a pessoa fala, não quero me desenvolver mais, não quero aprender mais, não quero crescer mais, aí é uma mensagem ruim. Sim. Agora, quero ser um profissional melhor, quero vender mais, quero aprender mais, sem problema nenhum. Vamos trabalhar juntos, você vai ser o meu melhor vendedor, você vai se desenvolver aqui com a gente. Diria que é até gostoso ouvir isso. Uma pessoa que quer se desenvolver sem necessariamente buscar um cargo maior. Porque não vai ter o cargo maior para todo mundo, Zé. Então, algumas pessoas vão buscar, outras vão ser grandes vendedores. E até mesmo com essa honestidade essa transparência do colaborador, você evita de promover uma pessoa errada, né? Sim. Você põe ele como gerente amanhã, ele já não... E esse é um ponto importante. Às vezes o gestor pergunta para o funcionário, e aí, você tem interesse, quer crescer? E tem gente que não fala que não quer. E é ruim, tem que falar que não quer, porque às vezes você é promovido, em 6 meses você ganha um pouco mais, mas aí você não aguenta, porque aquilo não te faz bem. Então, essa honestidade, tanto do gestor quanto do liderado, é importante para calibrar as expectativas e para que todo mundo tenha sucesso aí, aonde quer que seja, na sua atividade, na sua gestão. Legal. Tiago, chegamos no final, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade, eu sei que não é fácil, a correria do dia a dia, você arrumou um tempo na agenda para poder bater um papo com a gente aqui da Web Rádio. Muito obrigado, a gente está sempre à sua disposição, agradeço de coração mesmo a sua disponibilidade aí, e sucesso em tudo que você faça aí, você e a tua equipe. Valeu, Zé, obrigado, prazer enorme estar aqui com você. Sempre que você precisar, pode chamar aí para a gente bater um papo sobre negócio, gestão, o que você achar legal aí, a gente bate um papo. Desejar para você todo o sucesso do mundo aí também, para toda a sua audiência. E vamos junto, o que você precisar comigo, pode contar. Prazer enorme estar aqui, Zé. Obrigado. Maravilha, Tiago. Pessoal, chegamos ao final. Se quiser rever ou ouvir novamente, você entra no nosso site onwebradio.com.br, você pode ir lá ser direcionado para o nosso canal no YouTube, onde você vai assistir essa entrevista com vídeo. E se quiser ouvir, tem nosso podcast no Spotify, no Deezer, você procura lá On Web Rádio e vai ter a oportunidade de rever ou ouvir novamente essa entrevista, que foi sensacional aí com o Tiago nos apoiando, nos dando aí um direcionamento sobre um tema tão importante que é a gestão de pessoas. On Web Rádio, está todo mundo ligado. Um grande abraço e até a próxima.